Hey guys, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre como foi meu terceiro ano, como é que foi para conciliar ensino médio com ensino técnico, me preparar para o Enem, fazendo estágio, fazer cursinho aos finais de semana e, claro, dar várias dicas para quem está enfrentando o terceirão. E para começar a falar de como foi todo esse rolê aí do meu terceiro ano, eu vou explicar para vocês como foi o meu ensino médio. Eu fiz o meu ensino médio na Escola Profissional Paulo Seixas, de um bairro aqui da minha cidade, que era em tempo integral. Ou seja, a gente ia pra escola às 7h10 da manhã e voltava pra casa às 4h40 da tarde. E no terceiro ano a gente tinha que fazer estágio. A gente tinha cerca de 12 matérias por ano, porque eram, acho que 5 do técnico e 7 da base comum, ou não lembro a quantidade agora. Mas a gente tinha que se dividir e se virar pra estudar pra tudo e conseguir passar. E aí, como é que acontecia? O meu curso, eu fiz técnico em hospedagem, então o meu técnico só começou no meio do primeiro ano do ensino médio e terminou as matérias, né, no primeiro semestre do terceiro ano, porque o segundo semestre do terceiro ano era o estágio. A gente estagiava em hotéis, técnico em hospedagem, e durante o terceiro ano a gente tinha que conciliar ensino médio, as cadeiras do técnico já tinham acabado, né, pelo menos, ir pro estágio e arrumar um tempo pra estudar pro Enem. Como era a minha rotina do estágio? No terceiro ano, quando a gente entrou pro estágio, a gente tinha as aulas da base comum durante a manhã, e quando dava assim 11h40, que era o horário do almoço, a gente corria pra se arrumar e ir pro hotel. No meu caso, eu tomava banho na escola, me arrumava e ia pro hotel porque a gente almoçava lá. Nossa, saudades, Magna. Perfeito aquele hotel. E aí eu fiquei na parte comercial do hotel, uma área bem assim, mas não tinha muito contato com o público, era mais questão de administração. E foi tipo assim, simplesmente maravilhoso, eu amei esse estágio. E aí o que acontecia? O estágio acabava, se eu não me engano, 6h, 5h30, não me recordo agora. E a gente chegava em casa, pelo menos eu, que eu pegava 2 ônibus, eu ia pra 2 terminais de ônibus, não sei se eu pegava 3 ônibus, e chegava em casa, a gente exausta. A gente saiu do hotel lá na praia, porque o nosso hotel ficava longe da parada de ônibus, e aí a gente tinha que andar quase 1 quilômetro pra ir pra parada, mas era de boa, ia ali pela orla da praia, beira-mar, ia acompanhando a vista, então era de boa andar. Que eu ia com outras pessoas que faziam estágio comigo, outras 3 pessoas. E aí era super de boa essa caminhada. E aí eu chegava em casa, se eu não me engano, às 8h30 da noite. E você imagina aí, você passava o dia na escola estudando, tem os projetos da escola, né, questão de seminário e tudo mais, as cadeiras, e pro estágio passava o dia trabalhando e ainda tem que estudar quando chegar em casa. Vocês acham que eu estudava? Gente, tinha dia que eu não conseguia, eu chegava acabada. Porque naquela época eu não era acostumada a trabalhar. E aí, sabe como é estudante, né? E além tem tanta gente aí que faz jornada tripla e é super acostumado, mas na minha época eu não era. E aí foi bem complicada a adaptação. O primeiro mês de estágio foi muito complicado. Mas como é que eu estudava? Quando eu entrei no ensino médio, eu decidi que eu ia guardar todos os meus resumos, conteúdos, cadernos desde o primeiro ano. Então, quando chegou no terceiro ano, isso facilitou demais pra mim. Por quê? Eu sempre fui uma aluna que gostei muito de escrever. O professor falava, eu tava escrevendo, fazia os resumos, fazia bastante exercício, estudava. E aí, o que acontecia? Todos aqueles TDs, aqueles resumos ficaram guardados na minha casinha. E isso foi muito bom, inclusive fica aí a dica. Por quê? Quando chega o terceiro ano, você não tem tempo pra focar no Enem. Claro, tem outras pessoas que conseguem, mas falando particularmente, eu não consegui conciliar estudar para o ensino médio, aí ter tempo pra estudar no Enem, até porque eu não tinha grana pra pagar cursinho desde o começo do ano. E aí conciliar estágios técnicos, enfim, é muita coisa. E aí o que eu fazia? Pegava todos esses resumos que eu fazia e estudava tanto para as matérias, para as provas do colégio, como pro Enem. Porque se você perceber, o Enem é o estudo dos 3 anos, né? É o exame do ensino médio. Então isso me ajudou demais. Então,
o que é que eu fazia? Quando começou o primeiro mês do estágio, a gente tava eufórico e tal, então eu não liguei muito. Mas quando chegou o segundo e terceiro mês de estágio, que foram 3 meses, já tava mais próximo do Enem, aí já começou a bater o desespero. O que é que eu fiz? Eu comecei a ir estudando pro estágio. A gente passava acho que uns 40 minutos dentro do ônibus, então a gente tinha bastante tempo. Então quando a gente não ia conversando e tal, eu ia lá, pegava a apostila do cursinho que eu fazia e ia estudando. E na volta, quando eu não tava extremamente cansada, eu também lia as apostilas. Tentava fazer exercício, mas confesso que isso não aconteceu muito não, porque eu chegava exausta. Fora a exaustão, né, de passar o dia lá no estágio, a gente tinha que lidar com ônibus extremamente lotado, né, que é a realidade de muita gente. E aqui em Fortaleza, pelo amor de Deus, 6 horas, horário de pico, era um horror, assim, de coisa. Ou você ficava em pé, ou você evitava dormir em pé, enfim, era uma loucura. Mas aí deu tudo certo. Aí, o que eu fazia pra poder estudar pro Enem durante toda essa loucura, além dos meus resumos? Eu não tinha dinheiro, né? Não tinha grana pra pagar um cursinho desde o início, acompanhamento e tal. O que aconteceu? Eu tive a sorte de, na minha cidade maravilhosa, ter um projeto chamado Academia Enem. Gente, esse projeto Academia Enem, ele é um cursinho para os jovens de rede pública. E aí ele acontecia de sábado e domingo. Ou seja, eu passava a semana na escola, estágio, e sábado e domingo eu ia pro cursinho. Só que isso foi muito de boa pra mim, porque eu nunca fui uma pessoa de sair, de ir pra festa, de, sei lá, de ficar socializando. No máximo que eu ia era pra um cinema com os amigos e tal, ir pra casa dos amigos conversar. Então, eu não vi problema, pra mim, eu não vi problema em perder sábado e domingo pra ir pro cursinho, porque era o que eu podia. E aí, falando um pouco desse projeto, o Academia Enem é um projeto que, com aulas preparatórias para o Enem, para a comunidade ali das escolas públicas, né? E aí, gente, as aulas aconteciam num ginásio. Na minha época, que foi 2017 que eu fiz, foram 10 mil pessoas e 7 mil pessoas continuaram. E aí vocês imaginam, aula já é difícil. Pro Enem, que tem que ter aquele foco, as disciplinas são mais puxadas, e aí você tá num ginásio com 7 mil pessoas. Pensa aí se isso vai dar certo. Tu pensa a primeira coisa que isso não vai dar certo. Como é que tu acha que tu vai aprender alguma coisa? Eu consegui. Sabe o que eu fazia? Meu Deus. O que eu fazia? Quando era sábado e domingo, as aulas começavam meio-dia. E aí, quando era assim, 8h30 da manhã, eu saía de casa. Por quê? Porque era longe da minha casa? Também era longe, acho que era assim, era 1 hora de viagem. 1 hora não, sei lá, uns 40 minutos. Mas eu chegava cedo, chegava o mais cedo que eu podia pra poder sentar na frente. Porque lá era assim, tinha as cadeiras na frente e as arquibancadas. Então quem tava na frente ali perto do palco pra ficar perto do professor era suave, tava tranquilo. Então eu fazia isso, eu acordava cedo, minha mãe, maravilhosa, fazia comida pra mim, eu almoçava lá antes da aula. Assim que abria o ginásio, eu abria assim umas 11h30. Então assim que abria, a gente almoçava lá, sentado mesmo na cadeira, e dava tudo certo, até que a gente ficava lá assistindo as aulas. Esse projeto é tão legal que ele dava lanche, dava apostila, todo o suporte lá dos conteúdos do Enem. Muito top as apostilas, bem completas, com exercícios e tal. Aconteceu 2 simulados, estilo Enem, que a gente ia para uma faculdade, que eles, não sei se alugaram, se reservaram só para fazer o nosso simulado estilo Enem, com hora marcada e tal. Tinha correção de redação, a gente ganhava a passagem de ônibus, aí tu imagina, é um projeto muito maravilhoso, né? Não pros jovens de escola pública, perfeitinho. E aí eu fazia esse sacrifício que pra mim não foi tanto sacrifício, mas eu ia pra Academia Enem, foi muito legal, eu gostava. Só que aí, gente, não foi o ano todo, mas você pode imaginar assim que, ela tava no gás, tava no pique de todo sábado e domingo. Não, gente, tinha dia que eu faltava. Mas eu fazia o máximo pra ir, ter todas as presenças, porque além desse projeto maravilhoso de aula, tinha uma coisa muito legal que eu tava assim,
querendo muito que acontecesse comigo, mas pelo menos eu sou muito pessimista, eu achei que nunca ia acontecer comigo. Esse projeto, dentro dele, surgiu o Juventude Sem Fronteira. O que era esse Juventude Sem Fronteira? Era um intercâmbio, gente, um intercâmbio para 2 países. Na minha época era Espanha e Inglaterra. E aí, quem tirasse as maiores notas, quem tivesse as presenças e acho que só isso, e fosse aluno de escola pública e tivesse uma idade limite lá, poderia concorrer. Então eu fazia o máximo pra não faltar, né? Achando que isso ia acontecer comigo. E aconteceu. Enfim, isso é história pra outro vídeo. Mas enfim. Mas aí vem a questão, ela não tava se matando de estudar porque o curso dela era relativamente baixo. Gente, pelo amor de Deus, a minha média pra química no meu ano, que foi em 2017, foi 635. E aí tu imagina, pra um aluno de escola pública que não teve muito preparo, que não tinha condições de estudar os melhores cursinhos, de ter a maior dedicação, que não se dedicava apenas pros estudos. Isso era uma realidade totalmente assim, tipo, não vou conseguir. E eu fiquei muito assim, eu duvidei muito da minha capacidade até agora. Eu também não sei o que aconteceu, mas eu consegui. E aí, falando sobre média. Minha média do Enem de 2017 foi 660,62 e eu passei em terceiro lugar da minha cota, né? Eu tive cota. E foi muito incrível. Gente, eu pulava quando eu descobri que a minha média, eu falei assim, será que vai dar? Será que vai dar se as notas aumentarem? Porque no ano anterior tinha sido 635, mas eu não sabia o que podia acontecer. Chegou o dia do SISU. Como é que a Carla tava nesses dias? Gente, foi um dia assim de extrema apreensão, achando que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, mas eu confesso pra vocês que eu nem lembro minha reação. Eu só sei que eu bati print da minha nota, demorei um pouco assim pra cair a ficha, pra acreditar. E eu acho que eu disse pra minha mãe, passei na faculdade, eu não lembro. Até perguntei a ela antes de gravar o vídeo qual tinha sido minha reação, mas minha mãe sabe menos que eu, não lembra. E eu só sei que eu fiquei muito feliz, botei no grupo das minhas amigas, eu passei, não sei o quê. Aí mandei pra escola, a escola publicou, a diretora, né, que era o auge, a diretora publicar assim, e você ficava, oh my god. E aí a diretora publicou, e aí todo mundo me deu parabéns e começou a me apoiar. E tipo, foi um dos dias mais felizes assim pra mim, porque foi realmente a realização de um sonho, passar de primeira a terceiro lugar. Eu fiquei, oh my god, o que tá acontecendo? E foi isso, gente. Essa é a minha história. Foram vários rolês aleatórios. Tem tanta coisa a mais que se eu fosse contar tudo pra vocês, eu ia passar aqui, ó, horas e horas falando. Porque estudante de EP, quem é de EP sabe, né? Passar o dia inteiro, ter que estudar pras provas, seminário, apresentação, feira cultural, técnico, as matérias do técnico são bem puxadas, ir pro estágio, é muito complicado, mas foi muito bom, não me arrependo de ter feito escola profissional. Ai, Carla, tu seguiria hotelaria? Pensei, confesso que pensei, hotelaria, turismo, porque eu gosto muito dessa área também. Eventos principalmente, que é uma das disciplinas que a gente estuda no técnico, mas por conta de tudo, tipo desvalorização, mercado de trabalho, aí eu nem pensei assim em possibilidades, nem tentei colocar no SISU. E é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Beijo, até o próximo vídeo.